capítulo 6, você deve se lembrar que na semana passada a gente parou no versículo 24. Não foi isso? Então a gente vai a partir do versículo 25, que diz assim: portanto, vos afirmo, foi, Pedro? Não andeis preocupados com a vossa própria vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, tá? É importante falar aqui, queridos, que a conotação que Jesus está dando à comida e à bebida tem um aspecto duplo aqui. Tem um aspecto de necessidades fisiológicas, que é a comida, arroz, feijão, a proteína que você come, mas a bebida ela entra num caráter aqui de prazer, de coisas agradáveis, de momentos de distração. Seria para você um churrasco, uma festa de aniversário, tanta coisa. Essas coisas que a gente gosta, sabe, comer num restaurante. Então, ela tem esse aspecto também festivo, tá? Nem pelo vosso corpo, quanto o que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento? E o corpo mais do que as roupas? Contemplai esse versículo. Aumenta mais o pé um pouquinho, não sei se o meu retorno está muito alto. Esse versículo aqui, ele me arrebenta com muito amor, irmãos. Contemplai as aves do céu. Não semeiam, não colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, vosso Pai Celestial a sustenta. Não tendes vós muito mais valor do que as aves? Qual de vós, por mais que se preocupe, pode acrescentar algum tempo à sua jornada da vida? E por que andais preocupados quanto ao vestir? Observai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem tecem. Eu, contudo, vos asseguro que nem Salomão, em todo o esplendor da sua glória, vestiu-se como um deles. Então, aleluia! Se Deus veste assim a erva do campo que hoje existe e amanhã é lançada no fogo, porque o tempo de vida da flor ele é muito rápido, né? Ele dura a primavera praticamente, né? Chega o verão, ele já morre, ou se nasce no verão, morre ali no outono, né? Então, se Deus veste assim a erva do campo que hoje existe e amanhã é lançada no fogo, quanto mais a vós, outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos preocupeis dizendo: o que iremos comer? O que iremos beber? Ou com que roupa eu vou? Quem já se pegou fazendo essa pergunta aí? Eu não tenho roupa para ir no evento, né? Às vezes a sua sapateira lá onde você guarda os sapatos, tem tantos sapatos que parece que mora você e uma centopeia na tua casa. E você olha e fala: misericórdia, que sapato eu vou porque eu não tenho nenhum. Quem se pega assim às vezes, não é? Né? Eu gosto muito de perfume. Às vezes eu olho assim e falo: meu Deus, que perfume eu vou na igreja hoje? Eu vou com um amadeirado ou eu vou com mais chiclete que o Charles gosta? Qual que eu vou, meu Deus? Eu me pego perguntando: agrada o Charles ou agrada a Ivanilde? É uma dúvida que às vezes, não é, Charles? Então todos nós nos pegamos a essas coisas, né? Quem gosta de sapato, roupa, quem não gosta de roupa, e por aí vai. Cada um com a sua preocupação.
Só que Jesus ele vai ficar meio bravo aqui, porque ele vai dizer, pois são os pagãos que tratam de obter tudo isso. Mas vós, irmãos, eu já fiquei arrepiado aqui, ó. Já fiquei arrepiado, já fiquei emocionado aqui, porque ele diz, mas o vosso Pai Celestial sabe que necessitais de todas essas coisas. Buscai assim em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos preocupeis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. É suficiente o mal que cada dia traz a si mesmo. Todos digam amém. Queridos, olhem para o pastor um pouquinho, porque a gente vive, eu e você, nós vivemos na era mais conectada da história. É incrível isso. Antigamente, quando eu queria falar com um familiar que estava distante, você mandava uma carta, a carta chegava, 30 dias depois a pessoa respondia, dependendo do lugar, nem chegava, né? Eu lembro que uma vez eu tinha um amigo meu, que ele namorava com uma moça que era de longe, e ele estava muito apaixonado por ela. E aí ele falou para mim, Cadu, eu vou fazer uma surpresa para ela, Ele era um pouco mais velho que eu, era da igreja, eu vou fazer uma viagem e vou chegar lá de surpresa, para pegá-la, deixar ela feliz com flor, com chocolate. Eu falei, vai mesmo. Ele foi. Um dia depois, deu um pouquinho mais, a viagem demorava um dia para ir. Uns 3 dias depois ele voltou. E eu lembro que eu falei para ele, Renato, mas você já voltou já? E ele voltou arrebentado. Você não sabe da pior, eu cheguei lá, estava namorando outro cara. Eu falei, como assim? Ela falou que mandou a carta para mim terminando. E eu nunca recebi carta nenhuma. E aí, como eu não mandei a carta para ela falando nada, que não, vamos orar mais, vamos insistir, ela deu como que eu fiquei em silêncio porque tinha acabado mesmo. Eu falei, rapaz, aí lascou. Então era assim, hoje não. Hoje você já liga para a pessoa tem que atender na hora, e se você não atende, a outra fica brava. É ou não é? Por que você tem telefone? Depois desse culto eu quero que você comece a mudar um pouco. Quero que você comece a demorar um pouco mais para responder. Mas visualiza. Visualiza, deixa azul e demora. Só não faz isso com esposo e com esposa, senão vai dar problema, aí vai dar ruim. Mas do resto faz. Por que tem que ser tão dinâmico assim a coisa, irmão? Por que a coisa assim tem que ser tão conectada? Acontece uma coisa em 1 minuto, todo mundo já está sabendo. E é interessante porque essa conexão, essa rapidez, a gente é rápido em tudo. Você já percebeu uma coisa? As músicas que a gente cantava quando a gente era mais jovem, Paulo, Cris, elas duram até hoje. Já percebeu? E nessa loucura, Panaueira, 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 Panaueira. A gente canta. Já viu as músicas que lançam hoje, que daqui 3 meses ninguém sabe mais? Não dura um verão. Tanto é que eles chamam agora de música de verão. Nada dura hoje, tudo é muito superficial. Tudo é muito rápido, tudo muito substituível. Né? Você vê aqueles virais de rede social, tem o tempo certo para você postar ele, porque senão você já perdeu o time e já tem um outro. Isso é interessante porque nós vivemos a geração mais conectada e, paradoxalmente, nós vivemos também a geração mais ansiosa da história da humanidade. A humanidade já enfrentou problemas terríveis, guerras mundiais, fomes, pestes terríveis. Mas a geração mais preocupada, ansiosa e com problemas emocionais é justamente aquela que mais tem tecnologia, conforto, informação, recurso para tudo quanto é tipo de coisa. Nenhuma geração teve os recursos que nós temos. Com tudo isso que nós temos, irmãos,
Talvez o carro que nós andamos, as coisas que nós compramos, a comida que nós compramos, os restaurantes que nós vamos, o perfume que nós usamos, as roupas que nós usamos, são as melhores da vida que nós já experimentamos. O salário que nós temos talvez é o maior que a gente já teve na vida. E mesmo assim nós continuamos inquietos, continuamos preocupados, continuamos cansados. A ansiedade é o mal desse século. E sem dúvida nenhuma, a ansiedade tem se tornado uma trilha sonora do qual o homem tem vivido. Se a gente pudesse colocar uma trilha sonora no nosso dia a dia, preocupação com o trabalho, celular para tudo quanto é lado. Aliás, às vezes a nossa vida, ela se confunde, trabalho com vida particular, pessoal, já não sabe nem distinguir mais nada. Onde que acabou o trabalho, onde que começou o descanso, né? Às vezes o cara está na praia e ele está trabalhando lá. E o pior de tudo, a sociedade romantiza isso e dá nomes bonitos. E para ser bonito tem que ser em que língua? Em inglês. Porque se for em português não dá. Aí chamam de workaholic, não é isso, Pedro? Workaholic? Que conversa fiada é essa, rapaz? Não. Nós não temos que romantizar e achar bonito o que a Bíblia não acha. Então, se a gente fosse colocar uma trilha sonora para esse homem que vive correndo, trabalho, e não é só trabalho não, tá? É tarefa de casa, e é tarefa na igreja, e é, às vezes, até o próprio prazer. Até o próprio descanso cai nessa esteira da loucura, e aquilo que era para ser um prazer vira uma preocupação. Quantas vezes você fala assim, meu, vou pegar vou ficar de boa, eu vou pegar ali 30 dias, vou fazer uma viagem. Cara, você fica mais preocupado para fazer a viagem do que se você estivesse descansando. Aliás, do que se você estivesse trabalhando. Ele se torna mais um problema. Ah, não, mas e o hotel que eu vou para Gramado? Meu Deus do céu, meu Deus do céu, ele cancelou a reserva. E meu Deus, mas agora ele quer me dar um outro quarto, um quarto que a cama não é box queen, é box... Cara, até aquilo que era para ser um lazer, um descanso, vira um problema. E aí você chega na Bahia e fala assim, me dá um suco de limão, e o baiano vai e não coloca açúcar. Aí você fica nervoso e está amargo. Irmão, parece que nada do que a gente faz, a gente consegue fazer sem desespero, preocupação, ansiedade. Por isso, essa vida frenética é a trilha sonora do homem moderno. Só que aí, o nosso problema é que a gente acha que a gente tem que resolver isso de que forma? Procurando um psicólogo, pastor. Talvez. Eu não vou demonizar isso, não. Daqui a pouco eu vou falar um pouco sobre isso. Ah, pastor, eu tenho que tomar um remédio. Talvez, se for com orientação médica. Mas a questão é que nós, como cristãos, temos um pai que enviou o seu filho, e as palavras desse seu filho são as balizas para a gente viver e se conduzir aqui na terra. A gente deixa isso de lado porque parece que Jesus não falou sobre isso. Mas você sabia que Jesus falou? Jesus falou a respeito dos boletos seus que estão atrasados. Seja sincero, quem está com algum boleto atrasado aí? Tem gente que nem levanta a mão, porque além de estar devendo, ainda mente. Eu não tenho boleto porque eu deixo no débito online, mas está negativo lá. Aí você está preocupado com a multa que você tomou, com a carteira que você está quase perdendo. Quem está quase perdendo a carteira aí? Nós vamos fazer uma unção na carteira de motorista, domingo. Vai sumir todos os pontos. Só venha. Venha e confia. Quem está preocupado? Preocupado com o corpo. Está muito gordo, está muito magro. Tem alguém que está preocupado aí com problema de saúde? Irmãos, Jesus falou a respeito de tudo isso. Da escola do filho, da empresa. A empresa está para mandar embora. Quando toca o celular, ele já toca no celular e toca no coração.
Atendo, não atendo, está amarrado, Senhor. Tem gente que quando toca o telefone do chefe da empresa, ela já dá uma benzida antes. Recupera energia para atender, isso é medo. E Jesus falou sobre isso, pastor? Falou. A gente acabou de ler agora. Só que, ao contrário do que você possa imaginar, Jesus ele não vai aparecer para falar dos nossos problemas cotidianos apenas como um conselheiro para deixar a nossa vida mais tranquila. Jesus não oferece consolo apenas para pessoas que continuarão preocupadas. Eu estava preocupado hoje, ele me consolou, mas amanhã eu vou estar de novo. Não. Na verdade, no Sermão do Monte, Jesus está confrontando um coração, e agora a coisa fica difícil aqui de aceitar, tá? Que parece que está lutando para descansar e confiar no Senhor. Nesse trecho do Sermão do Monte, Jesus não falou como um terapeuta. Nesse trecho do Sermão do Monte, Jesus não falou como um psicólogo, ele falou como um rei. E o rei está perguntando aos seus súditos, que sou eu e você. Irmãos, a gente acabou de cantar aqui sobre a paternidade de Deus. Pai, paizão. Eu não tive essa oportunidade de ter esse paizão, e eu tento meio que minimamente ser isso para os meus filhos, não sei se eu consigo, às vezes eu falho, às vezes eu acerto. Mas sabe aquele paizão que vai ter um campeonato, eu sei que meu pai vai estar lá. Se eu fizer uma besteira na vida, eu sei que meu pai vai estar lá me apoiando. Se eu quiser comer, eu sei que meu pai vai trazer comida. Se eu quiser um álbum de figurinha, eu sei que meu pai vai trazer. Se eu precisar de uma repreensão, eu sei que ele vai dar. A figura de Deus paternal é esse pai. É esse pai que você chega e fala assim, putz pai, a porta do meu guarda-roupa caiu. Ele pode não saber mexer, mas ele está lá, fuçando. Aí filho, arrumei para você. E tem pessoas aqui que às vezes mudam um pouco a figura, né? Pode ser o pai, pode ser uma mãe, pode ser um irmão. Mas é a figura de paternidade, de proteção, de amparo. Deu problema na escola, tá o pai lá, tá a mãe falando, o que aconteceu com meu filho aí, que ele apareceu com uma mordida lá em casa. Seu filho já apareceu com uma mordida? O Vinícius, não era ele que mordia, não? Não? Não aparece? Aí você vai lá, você não foi lá o dia que queriam bater no Theo lá? Charlene foi lá, queria bater no Theo, não foi, meu? Charlene foi lá, tudo com os caras do PCC lá, armado. Quer bater no Theo aí? Não foi, Jorge? Não? Ninguém vai bater, não, que é crente, mas é. Olha, não podia nem estar falando essas coisas aqui, ó. Tô brincando, tá? Brincadeira, mentira. Tudo mentira, é piada aqui. Esconde essa tatuagem aí, chefe, pelo amor de Deus. Então esse é o pai que protege, o pai que guarda, o pai que está ali. Irmãos, Jesus está fazendo uma pergunta. Essa pergunta ela vai arrebentar o teu coração, porque ela arrebentou o meu, tá? E a pergunta é, se Deus é realmente o seu pai, olhem para mim. Se Deus é realmente o seu pai, por que vocês vivem como se vocês estivessem sozinhos? Se Deus é realmente o meu pai, por que o meu comportamento, por que a minha reação é de alguém que parece que não tem um pai? É aqui que esse texto do Sermão do Monte encontra o seu clímax. Porque a questão definitiva não é se Deus existe. Todo mundo aqui sabe que Deus existe. É ou não é? A questão é outra. Você confia no Deus que existe? Esse Deus que você fala que existe, que você canta sobre Ele, que você prega sobre Ele, Ele é digno de você confiar tudo que você tem nas mãos dEle? Então é sobre isso que nós vamos falar nessa noite. Mas para isso, vamos dar um passo para trás. Por quê? Porque lá no como é que é o nome, Jennifer? DSM-5, né? DSM-5, né?
que é Manual de Transtornos Mentais, 5, porque está na 5ª edição, não é isso? Um livrão azul desse tamanho assim. Você compra lá, você vai vendo tudo quanto é tipo de doença e o que a pessoa faz quando tem essas doenças. E se você ver lá, você vai ver que a ansiedade ela é tratada como uma doença. Irmão, antes de entrar na parte teológica, presta atenção agora, tá? Antes da gente prosseguir aqui, eu vou dar um passo para trás, porque a gente precisa fazer aqui uma distinção muito importante. Ela é extremamente importante. Quando Jesus disse, não andeis ansiosos, ele não estava negando a realidade do sofrimento emocional e psicológico. Ele também não estava condenando pessoas que lutam contra diagnósticos de transtornos mentais. Hoje, nós sabemos que existem muitos transtornos de ansiedades reconhecidos pela medicina e pela psiquiatria. As pessoas tranquilamente, com esse mundo doido que a gente vive, elas podem sofrer de muitos tipos de transtornos emocionais. Ansiedade generalizada, síndrome do pânico, né? Fobias incapacitantes, transtorno obsessivo-compulsivo, vários tipos de depressão e ansiedade que estão diretamente associadas a quadros médicos. Isso tem fatores genéticos, médicos, históricos, sociais, hormonais, patológicos. E essas situações, elas são provenientes de fatores complexos e elas precisam ser tratadas com seriedade, com compaixão e, acima de tudo, com muita sabedoria. Por isso, sem dúvida nenhuma, eu posso afirmar para vocês que um cristão, ele pode tranquilamente amar a Deus profundamente e mesmo ainda assim lutar com algum tipo de transtorno de ansiedade. Assim como o crente pode amar a Deus fielmente e estar lutando contra um transtorno de depressão, de burnout, de qualquer um outro tipo de complexo que possa ter a sua fonte na alma, na vida emocional. Assim como qualquer crente também pode tranquilamente amar a Deus fielmente e desenvolver algum tipo de enfermidade, como diabetes, hipertensão ou qualquer outro tipo de enfermidade. E aí, quando a gente entende isso, a gente não pode chegar aqui e tratar toda a ansiedade como se ela fosse pecado, porque isso seria uma crueldade pastoral. E às vezes, muito crente, principalmente crentes neopentecostais de teologia da prosperidade, confissão positiva, determinismo, chegam e falam assim: você tem depressão porque você não ora. Você tem depressão porque você não tem fé. Isso é coisa da sua cabeça. Isso é crueldade, isso é legalismo. E nós não podemos cair nesse erro. Assim como também do outro lado do espectro. Como é que fala? Espectro. Pronto. Nós também não podemos achar que todo tipo de ansiedade é apenas uma doença diagnosticada lá pelo manual de transtornos mentais. Não. Porque isso seria o quê? Desonestidade bíblica. Então vamos fazer aqui uma distinção importante. Existe sim ansiedade, que é um problema de saúde, uma enfermidade. Mas existe também a ansiedade, que é uma atitude do coração. E essa, geralmente, é a que mais nos aflige. E Jesus está principalmente falando mais da segunda do que da primeira, embora ele também vá abordar um pouco da primeira. Essa ansiedade que Jesus está falando é aquele estado de preocupação contínua que tenta assumir o controle daquilo que pertence apenas a Deus. Da inquietação que não nasce de um problema, de um fator genético, mas ela nasce de uma desconfiança. Quando o nosso coração se entrega a essa preocupação que se torna dominante em nossas vidas,
ela revela algo muito maior, que é um fator espiritual. A gente não tem medo apenas do futuro. A gente está tendo medo de confiar em Deus. E aí, eu tenho 3 frases aqui, eu quero que você anote elas, porque elas são importantes. Vamos colocar as 3 frases, uma atrás da outra. A primeira delas diz assim, tem que ser bem rapidinho aí, porque senão eu vou lendo aqui. Vamos lá. Tem como pôr aí? Então, eu vou ler aqui, vamos lá. A fé não elimina todas as tempestades da mente, mas nos impede de afundar nela. O que nós vamos aprender aqui no Sermão do Monte, nessa parte, tá? Não vai resolver o problema, não. Ah, pastor, aí o senhor lasca. O senhor manda trazer amigo na igreja, o senhor manda trazer pessoa que está com problema de ansiedade para falar que o culto é de ansiedade. Pensei que apertar um botão lá e a ansiedade sair. Não. A fé ela não é para isso, para eliminar as tempestades da vida. Mas ela nos impede de nós nos afundarmos nas tempestades que vão aparecer enquanto você estiver vivo. Coloca a segunda frase para mim, por favor. Vamos lá. Nem toda ansiedade é pecado, mas toda ansiedade deve ser levada aos pés de Cristo. Talvez a sua ansiedade seja aquela preocupação realmente, medo de confiar, medo de descansar. Talvez a sua ansiedade seja uma ansiedade que você diz assim, pastor, não, eu tenho a confirmação científica. O médico me diagnosticou com um determinado transtorno. Tudo bem. Isto não significa que essa ansiedade também não deva ser levada aos pés de Jesus. E por último, a terceira frase, que diz assim, a doença da ansiedade precisa de cuidado. Se você aqui, olha para mim, presta atenção. Se você aqui constantemente tem pensamentos suicidas, algum tipo de ansiedade no seu coração, que ela já se torna psicossomática, ou seja, você começa já a ter efeitos físicos nela, emagrecimento, perca de cabelo, insônia, ou compulsividade alimentar, você precisa procurar um médico. Sim, cuidado. Um bom psicólogo, tá? Você precisa sim. A doença da ansiedade precisa de cuidado. O pecado da ansiedade, porque tem o pecado da ansiedade, a gente vai falar sobre ele. Ele precisa de arrependimento. Mas aí tem uma coisa aqui que vale para os dois. Ambos precisam de graça. Nós tratamos com a graça de Deus tanto a doença quanto o pecado, seja com cuidado ou seja com arrependimento. Então olhem para mim agora, queridos, porque alguns de nós às vezes precisamos de um aconselhamento. Às vezes a gente só precisa de um aconselhamento, de um bom aconselhamento. Você tem um pastor para isso, você tem um amigo para isso, você tem um terapeuta para isso. Às vezes é mais do que um aconselhamento. Às vezes o que você está precisando é de descansar, irmão. É isso, descansar. Às vezes, não é nem descanso e não é apenas o aconselhamento. Às vezes é um tratamento médico. Ou às vezes é literalmente arrependimento. Você precisa orar e colocar a tua vida na cruz e dizer assim, eu estou desconfiando de Deus no cuidado que Ele tem comigo. Às vezes, em muitos casos, e talvez é o seu caso, a gente precisa de todas essas coisas ao mesmo tempo. De aconselhamento, de descanso, de terapia, de arrependimento. O que eu quero falar para você, nessa parte do sermão, é que a Bíblia, ela não nos autoriza a reduzir a alma humana numa única explicação. Por isso eu não posso chegar aqui, Cris, e falar assim, você está sofrendo de ansiedade? É problema de oração. Pode ser que não. Porque eu conheço gente que ora muito e está sofrendo com ansiedade. Eu não conheço gente santa. Santo homem de Deus que vive preocupado, estressado, preocupado. A gente não pode resumir os nossos dilemas da alma numa única explicação. E Jesus ele é tão perfeito que na exposição do Sermão do Monte, ele abre um leque de oportunidade para que todos sejam sarados.
Só que a questão é, todas essas oportunidades que ele dá de cura eram centralizadas na graça. Jesus não condenou pessoas que sofrem, mas ele chamou seus discípulos para confiarem nele. Por isso, se tem uma coisa que a gente tem que começar a fazer, é riscar do nosso coração aquele estigma que nós carregamos por às vezes estarmos doentes. Irmão, esse problema que você está passando aí como crente te envergonha muito. Ué, mas a Bíblia não fala que Jesus veio para os doentes? Irmão, esses traumas que você está enfrentando aí, esses problemas que você passa no casamento, esses problemas emocionais que você passa aí, depressão, isso aí um crente maduro não podia ter, não. Como não? A história da igreja conta que muitos tiveram. Jesus não está condenando o seu sofrimento, mas Ele está convidando eu e você para nos lançarmos no amor do Pai, do que Ele está oferecendo. E ali encontrarmos refúgio, descanso e cuidados. Amém? Vamos à exposição do Sermão do Monte. Já dei o passo para trás. Ficou claro para vocês? Deu para entender que há a doença da ansiedade e há o pecado da ansiedade? A gente vai falar sobre os dois agora. Irmãos, eu vou falar só um ponto só, tá? Porque já é 9h20. Eu iria falar 4. Não vou falar um só. Porque eu quero ir bem devagarzinho. Você pode voltar semana que vem aqui para continuar? Pode? Tá bom. Jesus começa em Mateus 6,25. Não andeis ansiosos pela vossa vida. Primeira coisa que eu quero apontar aqui, irmãos, ansiedade é uma guerra de soberania. Por quê que é uma guerra de soberania? Jesus, ele começa a falar sobre ansiedade e ele não está apenas corrigindo um comportamento emocional. Você não pode chorar. Você é muito irritado. Você é muito estressado. Você é muito preocupado. Não, ele não estava fazendo isso. Ele estava expondo uma realidade no coração de todo ser humano. O quê? Disputas teológicas. Ansiedade é uma disputa, é uma luta de quem está no controle da realidade que você vive. Você vive uma realidade, eu vivo uma realidade, e não tem como fugir disso. Agora, quem está controlando essa realidade que você vive? Por isso, por detrás de toda preocupação excessiva, existe sempre uma pergunta silenciosa no coração. Se existe uma disputa de quem está controlando a realidade da minha vida, e obviamente o pastor vai dizer que é Deus quem está controlando a minha vida, então eu me pergunto, eu pergunto para mim mesmo agora, será que eu posso confiar em Deus? Será que Deus governará bem a minha vida? Ansiedade, queridos, ela não nasce de uma incerteza apenas. Ela nasce da dificuldade de descansarmos na soberania de Deus diante das incertezas da vida. Como é que pode você ouvir de Jesus assim: ei, o Senhor vai cuidar de você, a provisão vai aparecer, os caminhos vão se abrir. Só que aí você fala assim: tá bom, então eu devo descansar. Tá, eu devo descansar. Olha para a realidade. Aí que está o problema. Quando você olha para a realidade que você está vendo é muito diferente da realidade que Deus está falando. E aí a tua mente entra em parafuso. Você fala: eu creio com o quê? Eu creio com o olhar da realidade ou eu creio com o olhar da fé? Com o olhar daquilo que Jesus disse. Por isso, o ansioso, ele não apenas sofre porque ele não sabe o que vai acontecer amanhã. Na verdade, ele está sofrendo porque o desejo dele era controlar e garantir o que vai acontecer amanhã. Só que, quando a gente olha para isso, a gente percebe que a ansiedade não reinventou a roda na nossa vida. A ansiedade já existe há muito tempo,
Desde quando? Desde o pecado do Éden. Lá no Éden, Adão e Eva sofreram disso. Por quê? Porque Satanás não convenceu Eva e Adão a odiar a Deus. Ele não chega diante do casal e diz assim, ó, esse Deus aí que você serve não vale nada. Não, vou te contar uns podres dele, porque eu já morei com ele também. Não. Ele não semeou ódio no coração de Eva e de Adão contra Deus. Mas ele tentou os convencer a desconfiar de Deus. A semente que a serpente semeou foi a semente da suspeita. Será que esse Deus aí que está falando com vocês, ele é realmente digno de confiança? Essa é a pergunta. Toda ansiedade pecaminosa carrega essa mesma tentação, queridos. O coração começa devagarinho a suspeitar da bondade e da providência do Senhor. Começa a imaginar que de repente Deus não esteja tendo tanto cuidado com você, porque afinal está acontecendo coisas na sua vida que na tua concepção não deveria acontecer para mim. Você sabia que de repente a maior marca que Deus é bom com você? Você sabia que de repente a grande marca da bondade de Deus para a sua vida é justamente esse mundo de desgraça que está acontecendo na tua vida? Pelo amor de Deus, pastor. Isso não é coisa de um pastor falar, não? Então, não é que não é coisa de um pastor falar, não é coisa da gente ouvir. Eu não quero ouvir isso. Está amarrado, essa é o primeiro reflexo que vem. Mas eu vou repetir. De repente, a grande marca da bondade de Deus para mim e para a sua vida é justamente situações da qual nós queremos controlar, estão acontecendo e nos tirando do controle. E é aqui que Jesus aperta o cerco ao nosso ego controlador. Porque o nosso ego controlador começa a imaginar que de repente Deus não está sendo tão bom assim. Por quê? Porque ele está no controle. E esse eu, na verdade, queria essa responsabilidade para si. Mas essa responsabilidade pertence a Deus. Então, antes da ansiedade ser um problema de emoção, a ansiedade é um problema de governo. Grave isso. Antes da ansiedade ser um problema de emoção, ela é um problema de governo. Porque antes de você ficar preocupado com o seu trabalho, antes de você ficar preocupado, ansioso, sem dormir, sem apetite, ou com muito apetite, desesperado, triste, amargurado, por causa das questões da sua família, por causa das questões da sua saúde, tem uma coisa que já dominou o seu coração antes. Você queria controlar todas essas coisas. Você queria ter o controle na mão e dizer assim, vou apertar o botão, vou me esforçar e o meu casamento vai ser uma bênção. Meu filho vai ser uma bênção. Minha vida vai ser uma bênção. Só que aí você aperta o botão e percebe que a bateria, que o controle está sem bateria, e você aperta o botão felicidade, não aparece a felicidade na tela. E você aperta o botão alegria e não aparece alegria. Satisfação e não aparece satisfação. Porque esse pecado da ansiedade, ele gera em nós uma ilusão. O que eu chamaria de a ilusão da onipotência. Diga comigo, onipotência. Olhe para mim. Por isso que a ansiedade, ela é extremamente irônica. Ela é extremamente complexa, contraditória. Porque o ansioso, ele só quer uma coisa, controlar. E qual é a coisa que o ansioso mais quer controlar? Olhem para mim. Vamos ver se vocês acertam. Olhem para mim. O que vocês acham que o ansioso mais quer controlar, queridos? O tempo. O amanhã. É isso que eu quero controlar. Eu quero transferir as responsabilidades, os problemas de amanhã para agora. Como se trata do tempo, pode ser procrastinação também. Controla o passado, então empurra isso para frente e fica parado no tempo.
Na verdade, a ansiedade nasce como pecado no nosso coração, porque ela está tentando carregar atributos que pertencem apenas a Deus. Somente Deus é onisciente para conhecer o futuro. Somente Deus é onipotente para controlar o futuro. Somente Deus é soberano para decretar o futuro. E quando tentamos assumir essas funções que inevitavelmente pertencem a Deus, inexoravelmente nós somos esmagados pela realidade. Por quê? Porque a gente percebe que por mais que a gente não dorme, não come, não se satisfaz, não sorri, não adianta nada. Chega no outro dia e o que era para acontecer vai acontecer como deveria acontecer. E sabe por que isso acontece? Porque eu e você foi criado, nós somos criados para confiar na soberania e não para exercer soberania. Esses dias para trás aqui no Sermão do Monte a gente falou sobre dependência. Não exerça soberania sobre a sua vida, ela é de Deus. Por isso que a ansiedade, ela começa a crescer no homem na mesma medida que esse homem tenta começar a ocupar o lugar que pertence a Deus. Então, a ansiedade, ela gera em nós uma ilusão de onipotência. Ela é um problema de governo. É quem está governando a realidade do nosso coração e pior, ela prega a autossalvação. Por quê? Porque às vezes a gente pensa que a ansiedade é só um sentimento de medo. Não é. Ela vai no nível mais profundo do que isso. Porque ela é uma tentativa da gente resolver os problemas e nos salvar com as nossas próprias mãos. Olha aqui, olha o que o teu coração fala. O teu coração diz assim, ó: se eu pensar mais nisso, eu vou resolver. Se eu planejar mais, vai ser suficiente. Se eu me preocupar mais, vai ser suficiente. Talvez, se eu andar mais ansioso, eu consigo evitar essa dor. Mas o problema é que essas preocupações, elas não produzem controle. Pelo contrário, elas produzem exaustão. Por isso, na caminhada da vida, a gente não está nem se cansando com as nossas obrigações. A gente está se cansando com o pensamento das nossas obrigações. Você cansa mais pensando no seu trabalho do que de fato trabalhando. Você se cansa mais com a sua vida, pensando na sua vida sentimental, do que de fato cumprindo a sua vida sentimental conjugal. Você se cansa mais com o pensamento dos seus dilemas do que de fato resolvendo os seus dilemas. Tanto é que quando você vai resolver um dilema, você sai leve. Por quê? Porque você exerceu a tua função de instrumento do Senhor no governo, no decreto dele. Mas quando você está pensando, você não está fazendo nada, você só acha que está controlando, mas não está. É nesse quesito que a ansiedade promete proteção e ela entrega escravidão. É nesse sentido que a ansiedade promete preparação no coração. Não, eu vou me preparar. Como é que é o trabalho? É amanhã? Como é que é a prova? Como é que é o negócio? Mas ao invés de você preparar o seu coração, na verdade você promove paralisia. Você fica em uma inércia, você não sabe o que faz, está só sendo levado. É por isso que a ansiedade ela promete segurança e ela entrega cansaço. Porque a ansiedade é o esforço desesperado de salvar a si mesmo de um futuro que pertence apenas ao governo do Senhor Deus. Olhe para mim, você não pode mudar o que Deus já decretou. Põe isso no teu coração. Você se sente mais triste ou mais feliz com isso? E ficar sem comer, sem dormir, não vai resolver. Eu sei, pastor. Só me fala aí como é que eu tenho que fazer, porque eu quero mudar isso. Calma. Calma. Fala para quem está ao teu lado. Você está muito ansioso. Calma. Vai demorar umas 4 semanas para eu falar ainda. Eu vou te enrolar aqui. Vou trabalhar essa ansiedade. Vou trabalhar. Vou te enrolar. Tá achando que eu vou falar? Não, vamos devagar. Vamos devagar.
Ah, não quero, quero uma solução mais rápida. Vai para o YouTube então. Porque aqui tem que ser na palavra. Essa ansiedade pecaminosa, ela está revelando algo. Quem o teu coração está adorando? Jesus, ele não tratou a ansiedade de forma isolada. Lembra do Sermão do Monte até o episódio 4? Tá, terminando aquele assunto. Agora vamos começar outro? Vamos falar sobre ansiedade. Não, é linear o assunto aqui. Se a gente olhar para trás, o que o Senhor Jesus estava falando semana passada aqui na igreja? 2 tesouros, vai Levi? 2 olhos e 2, olha, ele gravou. 2 tesouros, 2 olhos e 2 tesouros e 2 senhores. Por isso que ele fala de Senhor, de olhos e de tesouro e diz, por isso vos digo, porque o por isso é uma continuação do assunto da semana passada. E a gente estava falando do que de semana passada? Sobre adoração. A ansiedade está conectada diretamente à sua adoração. Imagina, pastor, nada a ver. Eu sou preocupado, eu sou ansioso, mas eu adoro a Deus. Eu limpo a casa lá, eu coloco o irmão Lázaro e eu danço. Não, tudo bem, você canta, mas ninguém está falando de você cantar, se emocionar. Estou falando de adoração como instrumento que louva a Deus com a vida, com a atitude. Por que a ansiedade está conectada à nossa adoração? Porque aquilo que... Lembra da frase da semana passada? Vou repetir. Porque aquilo que mais tememos perder frequentemente revela no que nós mais confiamos. O que você teme perder? Aquilo é o teu Senhor. É o trabalho, é o esposo, a esposa, é o carro, é o guia. E lembre que aquilo que é o teu Senhor cobra de você a adoração. A ansiedade é só um sentimento de preocupação que está dizendo, você não pode perder isso, você tem que fazer de tudo, você não pode perder isso, você não pode perder isso, você não pode perder, você não pode perder, você não pode perder. E aí a questão é, essa é a parte que incomoda. Mas eu sei que vocês querem chegar na parte dos passarinhos, porque hoje eu estava falando um pouco sobre os passarinhos, eu fico muito emocionado, de verdade. Eu fico muito emocionado quando falo dos passarinhos, quando falo das flores. Eu sei que você vai sair daqui lá em cima. Mas antes de curar, a palavra precisa cutucar aqui. E ela cutuca o teu coração agora te perguntando uma coisa. O que está tirando o seu sono? Qual é o pensamento que tira o seu sono? O que você mais teme perder? O que é que se fosse removido da sua vida hoje, você se sentiria uma pessoa destruída? O que você responder pode revelar quem é o teu ídolo. Porque a ansiedade, ela é um alarme que dispara quando algo além de Deus se tornou indispensável para a nossa felicidade. Isso é pesado demais. Eu quero que você pense sobre isso. Eu quero que você reflita sobre isso. Amém, queridos? Porque de repente você está olhando para Deus e está dizendo assim, caramba, mas Deus não podia fazer essa vida de uma forma mais fácil? Não, podia, Ele fez, mas o pecado atrapalhou no meio. Mas aí, a gente entra nas expressões de Jesus. Porque falar de soberania, por que você fala tanto de soberania, pastor? Talvez um dos motivos que eu mais falo de soberania, porque a soberania, providência divina, não é uma doutrina fria, ela é uma doutrina quente, ela é caliente, ela nos abraça. Porque quando Jesus ele vai falar de soberania, ele não fala numa linguagem abstrata, distante. Sabe aquele livro que tá lá na estante, que é difícil de ser lido, é complicado, deixa lá, eu sei que existe, mas não vou mexer nisso não. Não. Se Jesus fosse falar de uma teologia fria, ele diria assim, não andeis ansiosos. Ok, por quê? Porque Deus é Deus, ele não disse isso. Porque Deus é eterno, ele não disse isso. Porque Deus é poderoso, ele não disse isso.
Porque Deus decreta e pronto, acabou. Cala a boca, quem manda é Ele, não você. Ele não disse isso. Ele disse, não andeis ansiosos, porque o vosso Pai... pior. Porque o vosso Pai... Jesus é lindo demais, cara. Porque o vosso Pai... Jesus não está apresentando um Deus tirano, um Deus que está fazendo tudo isso que está acontecendo na tua vida porque Ele quer. Ele quer dar uma humilhada em você. Que Ele está fazendo essas coisas na sua vida porque Ele quer te dar uma envergonhada, para depois mostrar que Ele é Deus. Não. Jesus não está falando de um Deus tirano. Jesus está falando de um Pai que olhou para a sua obra mais perfeita e a viu desfigurada pelo tentador. E a viu manchada pelo pecado. Mas ao invés de ser um Deus punitivo, um Deus tirano, Ele se mostrou como Pai. Ele se mostrou como Pai. A soberania que Jesus apresenta é de um Deus bondoso. A soberania que Jesus apresenta é de um Deus que governa as galáxias, Andrômeda, Via Láctea. E esse mesmo Deus que conhece estrela por estrela, Ele também conhece as suas lágrimas. Ele conhece a sua dor. A doutrina que Jesus está ensinando é a soberania de um Deus que conhece você mais do que você. A doutrina da soberania só produz descanso quando nós entendemos que Deus soberano, que o Deus soberano é Pai. Que o Deus soberano é um Deus de amor. E aí entra a frase do Calvino: a verdadeira fé só encontra repouso quando se convence de que nada acontece senão pela vontade do Pai, pela vontade de Deus. Amém, queridos? A gente vai entrar na parte sentimental da coisa aqui. Jesus começou a falar de forma romântica, poética, agradável, sublime, emotiva, contemplativa. Mas eu diria que no Sermão do Monte a gente encontra o fim dessa guerra. A gente está no ponto 1 da exposição, tá? Ponto 1, qual que é o ponto 1? Uma guerra de trono. Quem é que acaba com essa guerra do trono? É o Evangelho. Porque se a ansiedade é uma guerra pela soberania, o Evangelho nos convida para depor as armas. E a primeira lapada que o Evangelho dá na nossa fuça tem duas verdades que você precisa começar a aceitar a partir de agora. Primeira, que você não está no controle. Segundo, você não precisa estar no controle. Porque você tem um Pai e é Ele quem controla. Ou você acredita na providência e se convence disso pelo Espírito Santo, ou você vai viver se enganando, achando que você controla. E a tua angústia vai aumentar. A cada vez que você vê que quanto mais você tenta controlar, mais longe do controle você fica. E muitos dos nossos irmãos estão naufragando na fé, na vida emocional, estão sobrecarregados demais. Porque o que nós temos que fazer hoje é depor as armas e falar: está na tua mão o controle, Senhor. Irmãos, quando eu olho para o Evangelho, eu olho para a cruz. Qual é a coisa mais feia que existiu na face da terra? A cruz. Não tem nada mais feio do que a cruz. A crucificação foi a coisa mais tenebrosa que a humanidade já viu. Eu achei que fosse o holocausto lá dos nazistas. Foi também. Mas igual a cruz nada se compara, porque todo o pecado estava ali exposto, nu, no único homem que era inocente. No único homem que era santo. Agora pensa comigo. Se Deus, o Pai, foi capaz de governar até a crucificação do seu próprio filho, para o bem do seu povo, que foi a coisa mais horrenda que já aconteceu na face da terra, irmão,
Não existe nada que seja fora do alcance desse Deus da soberania. O teu caso não é mais grave que o caso da cruz. Ele resolveu a cruz. Ele resolve a sua vida. Mas se tiver morte, nem a vida, nada pode nos separar do amor dele. A altura, a profundidade, a largura, os príncipes, as potestades, os anjos, nada. Nem hoje, nem amanhã, nada poderá te separar do amor de Cristo. A ansiedade nada mais é do que tentar sentar num trono que pertence a Deus. Só que a fé nos convida para uma outra coisa, para descansar aos pés dele. Não tem nada mais agradável do que você chegar na casa de uma mãe, de um pai, que cozinha para você, que te agrada. Você chega ali, você se sente em casa. Pode ser a casa mais simples, você se sente no lugar mais seguro. Por quê? Porque nós não estamos falando de condição, nós estamos falando de afeto. Eu não estou falando aqui de condição para Deus mudar a tua vida. Se Deus quiser fazer assim agora, pá! Ele faz pá! E todos os seus problemas deixam de existir. Se Ele quiser fazer pá, Ele faz pá! E tudo muda agora! Mas não é disso que Ele está falando. Ele está falando, eu quero perceber o quanto você vai sentir o meu amor. E às vezes o seu problema, o seu dilema, a sua luta que você mais tem enfrentado, na verdade, era para estar te separando de Deus, mas está te aproximando dele. Então louve ao Senhor por isso. Aleluia! Aleluia! Olha o Evangelho desarmando aí essa guerra. Olha o Evangelho mostrando que não somos nós, mas é Ele. Por isso Jesus aponta para os pássaros, para os lírios, porque em outras palavras, Jesus está olhando e falando assim, vocês estão olhando para uma vida que está muito conturbada, né? Vocês estão olhando para uma vida que está muito desesperada, muito confusa, muita informação, muita coisa. Vamos mudar o olhar? Vamos olhar para os pássaros, vamos olhar para as flores, mas isso a gente vai fazer semana que vem, em nome de Jesus. Vamos aplaudir o Senhor, queridos. Glória a Deus. Glória a Deus.